Salve, sobreviventes do fim do mundo. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai para mais uma aulinha aí de sociologia, tá? Rápida, bem introdutória. Gostaria que vocês anotassem os conceitos, anotassem os termos para que vocês possam estar estudando, né? Aprimorando aí o nosso conhecimento ao longo desse ano, ok? Então, gente, nós vamos trocar uma ideia sobre o conceito chamado cultura, tá? A gente tem aqui duas observações a fazer, tá? A gente vai trazer a palavra cultura dentro da história e a palavra cultura na organização antropológica, ok? Então eu vou começar com o aspecto antropológico, tá? Então no aspecto antropológico, a cultura ela foi dividida em dois parâmetros, digamos assim, os cultos e os incultos. Beleza? O que seriam os incultos? Todo aquele indivíduo que, de certa forma, exerceu sobre si uma atividade intelectual. Então, são os indivíduos escolarizados ou que possuem o domínio de uma área do conhecimento. E, portanto, os incultos seriam os indivíduos que não têm a mesma oportunidade. Só que isso, ao longo da história, vai reforçar um preconceito e, posteriormente, uma divisão entre as classes. Por quê? Os trabalhos de prestígio, as lideranças, ficarão com os indivíduos cultos. E os trabalhos de menor expressão, né, de menos status, digamos assim, ficará com os sujeitos incultos. Percebam a nossa sociedade. Ela ainda há uma divisão romântica sobre o que é culto e sobre o que é o inculto. Nos cultos, nós poderemos colocar a música clássica, poderemos colocar o balé, podemos colocar vários outros exemplos de uma divisão tácita social. Né? E dos incultos vai sobrar quem? O hip hop, o rap, o funk, e há um olhar, né, preconceituoso sobre essa perspectiva, porque parece culturas menores, parece culturas inferiores, né? Porque apresentam talvez uma simplicidade na letra, erros de português, erros de concordância, né? Então, nesse caso, ainda há um reforço estereotipado sobre o que é culto e sobre aquilo que é descartável, né? Então, dentro do processo historiográfico antropológico, esta foi uma divisão que reforçou muitos preconceitos. Beleza? Então, se perguntarem para vocês qual é a divisão, né, do termo cultura, inicialmente está aqui, estampado no slide. Mas para a gente recorrer, né, até a esse sumo contemporâneo, nós precisamos fazer um regresso dentro da história. Por isso que eu coloquei aqui para vocês cultura, um olhar histórico, tá? Então, durante a vigência do Império Romano, a palavra cultura esteve associada ao trabalho agrícola. O que isso significava? Significava que lá atrás, a palavra cultura estava diretamente relacionada ao trabalho braçal, simples, do cotidiano, aonde o indivíduo desenvolvia um conhecimento sobre o seu trabalho e sobre o campo, trazia para casa e explicava para os demais. E, inclusive, era trabalho desses indivíduos educar as próximas gerações para que eles continuassem fazendo os mesmos trabalhos, preparando eles para a sociedade, ok? Então, ao longo do processo historiográfico ocidental, a palavra cultura esteve intimamente ligada à simplicidade do cotidiano do trabalhador. É lá por volta do século antes de Cristo que o pensador romano Cícero vai trazer um aspecto novo para a cultura. Ele vai dizer o seguinte: cultura não pode só acontecer relacionada ao trabalho, mas também tem que ser um aperfeiçoamento pessoal. Tá? Então, por isso que ao longo da história, aquele trabalho simples do campo vai, né, automaticamente se tornando algo mais complexo. Todo indivíduo que tem, né, a oportunidade de aprimorar-se culturalmente passa a exercer esse processo intelectual individual. Tá? Então, cultura da alma, né? Se elevar-se culturalmente, seja na filosofia, seja na arte, seja em outras linguagens, seja na escrita. Então, ao longo da história, a simplicidade cultural vai se automaticamente tornando complexa. Beleza? E obviamente, né, vai culminar na palavra cultura, né, terminando em conceito de civilização. Quanto mais uma sociedade é culturalmente exacerbada, né, mais ela é imperialista. Então, quem é que vai inaugurar isso para nós? Os ingleses e os franceses, tá? Eles vão começando a conquistar territórios, vão começando a expandir
o seu poder, e automaticamente cabe a eles civilizar indivíduos que não são civilizados. E como é que passa a existir esse processo de aculturação? Eu vou ensinar para o indivíduo, né, o que não tem cultura, aquilo que eu tenho de melhor a oferecer. Isso aconteceu aqui, né, com os indígenas, isso acontece com o mundo inteiro. Aculturação desses indivíduos ao longo do processo historiográfico, ok? Bom, vai terminar com os ingleses e com os franceses? Não. A Alemanha também vai reforçar o conceito de cultura, de civilização, de exploração dos incultos, digamos assim, ok? Então, ao longo do processo histórico, a palavra cultura ela começa de maneira simples e ela vai tornando-se complexa ao longo do período histórico e vai terminar numa contemporaneidade que nós precisamos definir numa próxima aula quando e como vai terminar esse conceito por inteiro. Beleza, gente? Então, assim, essa é uma aula introdutória. Espero que vocês estejam aproveitando. Eu estou tentando aprimorar aí um pouquinho os meus slides. Qualquer dúvida, entre no portal, façam as perguntas que a gente vai trocando ideia, ok? Abraço, gente. Até mais.